Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou replantar essa muda de ficus altíssima em dupla que foi originada através dessa planta grande que foi a planta matriz que eu utilizei para fazer essa muda. E o processo de plantio é simples, não tem muito segredo, mas o diferencial que eu quero mostrar para vocês é algo que aconteceu aqui nas minhas reproduções dessa planta, como essa muda, por exemplo, e que essa aqui foi uma estaca que gerou 2 novos brotos e por isso formou uma planta em dupla, com 2 hastes. Isso não é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Normalmente quando a gente faz uma estaca, né, ela gera apenas um novo broto, que gera uma haste, né, única. E aqui nesse caso, como era um tronco, uma estaca um pouco mais desenvolvida, como vocês podem ver, ela conseguiu gerar 2 brotos laterais, então por isso ela ficou essa duplinha muito charmosa, né? E ainda por cima tinha mais um broto lateral aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês. E ele começou a querer acordar, porque também era uma gema lateral, mas aí já é demais. Aí a gente já tá querendo demais da planta. E ela conseguiu sim gerar 2 novas hastes, que foi bastante interessante. Então eu vou replantar essa muda aqui, que já está sendo cuidada por mim nesse pote aqui há mais de 6 meses, em um vaso maior, para que ela possa crescer e se desenvolver. Então vou mostrar todo esse processo para você, o vaso que eu vou usar, o substrato, e vou falar então basicamente os cuidados que eu tenho com essa muda aqui depois do processo de plantio. Venha acompanhar todo esse conteúdo comigo, mas antes de eu começar o vídeo, já curte aqui o vídeo, e se você ainda não é inscrita ou inscrito, e se você quer outros conteúdos de plantas, se inscreva aqui no canal, porque tem sempre novos conteúdos para você que quer ter as suas plantas sempre lindas e saudáveis. Essa aqui então é a muda de ficus altíssima que eu vou replantar em um novo vaso, porque ela já está nesse pote há mais de 6 meses, desde que eu plantei a muda aqui nesse vaso, para que ela pudesse enraizar e se desenvolver até chegar nesse ponto que está agora. Eu também já mostrei como foi todo o processo para a geração de mudas do ficus altíssima, e o processo de geração de mudas do ficus altíssima é o mesmo do ficus lyrata e também do ficus elástica. É um processo similar e ele funciona para todos os ficus e para outras plantas, especialmente as plantas de caule lenhoso, que normalmente são reproduzidas por estaca. Então, caso você queira conhecer essa playlist sobre a reprodução do ficus altíssima, que por sinal, no meu caso, foi uma planta de reprodução fácil, ela foi reproduzida e enraizou, né? Se desenvolveu em poucos meses, então é um processo mais rápido em comparação com o ficus elástica, por exemplo, que normalmente o ficus elástica pode ser um pouco mais demorado, isso na minha experiência pessoal, tá? Mas lembrando que na natureza não existem regras e cada processo ocorre de uma forma, né, dependendo dos seus cuidados, do ambiente onde a planta está e vários outros fatores. Então, hoje eu vou replantar essa muda de ficus altíssima aqui em dupla, que é um charme. Eu adorei essa propagação, isso aqui foi um caso, né, à parte, e é bastante lindo. E agora eu vou replantar porque eu quero que ela cresça, né, de uma forma mais satisfatória e aumente também as folhas, porque dando mais espaço para o crescimento das raízes, a planta também gera folhas maiores e mais viçosas. Então vamos lá. Para replantar, vou utilizar então um vaso um pouco maior, tá? Olha a comparação, já é um tamanho bem diferenciado, olha só. Então, já é suficiente para a gente replantar. Tenho aqui um vaso, então, com muitos furos na parte de baixo, como vocês podem ver, para que tenha uma boa drenagem, que a água da rega escorra e saia toda pelo fundo do vaso. Não vou fazer camada de drenagem com argila expandida, nem com isopor e nem com pedras, porque não acho necessário. Já estou bastante acostumado a cuidar de ficus e aqui, para esse caso específico, eu não acho necessário fazer camada de drenagem, somente vou colocar o substrato aqui. Mas se você quer fazer a sua camada de drenagem, como já tem costume de fazer, faça da sua maneira. É simples, é só colocar argila expandida ou, né, isopor picado
quadrado, de bandejas ou outras pedras, e aí coloca um tecido ou mesmo uma folha de jornal ou de papel por cima, né, do seu material, da argila ou do isopor, e vem com o substrato em seguida. É assim que a gente faz a camada de drenagem normalmente, mas como o meu vaso aqui é relativamente pequeno, ele tem uma boa drenagem, já estou acostumado a cuidar desse tipo de planta, não vou fazer drenagem, vou colocar simplesmente o substrato aqui no fundo do vaso. Substrato que estou usando, como sempre, é uma terra vegetal rica em matéria orgânica. Aerada, ela é porosa e favorece o crescimento das raízes da planta. Então, gosto bastante desse tipo de substrato. Simplesmente vou colocar aqui no fundo do vaso, fazendo uma cama, uma forração, para eu em seguida colocar a minha muda. Então eu coloco mais ou menos uma quantidade, ó, para eu vir com a minha muda em seguida. Então tá faltando mais ou menos uns 4 dedos aqui para eu completar, né, com terra. E agora então eu vou colocar a minha muda de ficus altíssima. Vou desenvasar, aqui é fácil, é tranquilo, não tem segredo. E vou mostrar para vocês um pouco do sistema de raízes dessa muda, ó. Tem algumas raízes aqui saindo, né, elas já estavam bastante enoveladas, então já estava na hora de um vaso novo de fato. Então agora eu coloco essa muda aqui no vaso e vou simplesmente completar com mais substrato. Agora vou usar a minha pá, que eu quase nunca uso, e completar com substrato nas laterais. Não vou apertar aqui o substrato, eu gosto que ele fique mais solto, mais aerado, porque isso contribui também para o processo de enraizamento da planta. Porque a gente já sabe que um substrato muito apertado, né, compactado, ele dificulta às vezes o crescimento das raízes, principalmente que o ficus, né, quando mais jovem, ele tem raízes bastante finas. Quando a planta vai crescendo, né, se desenvolvendo mais, né, mais aproximada de uma árvore mesmo, ela também vai engrossando as raízes, mas isso demora meses, anos. Então, no início é bom oferecer um substrato mais aerado, porque isso contribui para o crescimento da planta, tá? Então aqui é basicamente isso que eu faço. O substrato que eu usei, como vocês viram, é simples, tá? É um substrato à base de terra vegetal e ele também tinha um pouco de turfa, né, junto na mistura. Mas aí você pode, inclusive, usar substratos à base de casca de pinos, substratos somente à base de turfa, tá? Inclusive aqueles que são comprados em floriculturas, que normalmente são essas fórmulas. Ou é casca de pinos, ou é fibra de coco, ou é a turfa, né, que é um material bastante poroso, né, que ele favorece também o crescimento das mudas. Então aqui é simplesmente isso, tá? E a gente agora vai regar, com os meses também fazer a adubação adequada, com o adubo que a gente já tem costume de usar, pode ser NPK 10-10-10, que é um adubo que favorece o crescimento de folhagens, manter esse vaso com essa muda em um local muito bem iluminado, de preferência recebendo algumas horas de um sol direto, porque ficus é uma árvore na natureza e ele precisa de muita claridade, de preferência de um solzinho para conseguir se desenvolver bem. Então o processo de plantio basicamente é esse. Aqui está tudo pronto. Depois, se quiser, também pode colocar um tutor aqui, né, que é um cabo de madeira, qualquer material, para auxiliar, né, no crescimento das hastes, mas como elas ainda são jovens, né, e pequenas, por enquanto não precisa. Então esse foi o processo de plantio do ficus altíssima. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de conhecer essa muda de ficus altíssima em dupla, que agora nesse novo vaso vai conseguir se desenvolver mais rápido, de uma forma mais acelerada, e eu vou mostrando atualizações do crescimento dela para vocês aqui no canal. Então continua acompanhando por aí. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva para não perder essas atualizações. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários para eu tentar te ajudar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.